Fala galera, tudo bem com vocês? Vamos lá então, né, para mais um pós-jogo do Corinthians aqui no canal, né? Corinthians 1, Flamengo 2. O jogo vai daí pela 25ª rodada do Brasileirão 2025. Nesse vídeo falar um pouquinho do resultado, vou falar sobre o confronto, vou comentar desempenho, vou falar sobre algumas coisas também, né? E vou dar as notas para os jogadores e para o Dorival Júnior. Então, sem mais delongas, vamos lá então para mais um pós-jogo do Coringão aqui no canal, né? E eu só falando tanto de resultado, né, cara? Vamos lá. Aliás, não, cara, dessa vez eu vou fazer diferente. Ao invés de falar de resultado, eu vou começar com a escalação do Corinthians, tá? Vou começar com a escalação, porque depois eu pretendo alinhar entre resultado e desempenho. Porque é preciso eu fazer esse alinhamento, sabe? Então, eu vou começar com a escalação dessa vez. O Corinthians foi a campo ali com o Gustavo no gol. A defesa nós tivemos então o Mateuzinho, João Pedro Choca, fazendo dupla de zaga ali com o Gustavo Henrique e o Matheus Bidu. Dessa vez o Dorival volta a escalar a defesa com 4 jogadores, sendo 2 zagueiros e 2 laterais, normal. Aí no meio o Dorival volta com 4 jogadores no meio campo, onde tivemos ali o Ranieri, Martinez, Maicon e Breno Bidon, para fazer o quarteto no formato de losango. No ataque, Guinegão e Yuri Alberto. Vou falar sobre ele depois. Time escalado pelo técnico Dorival Júnior. Aqui nós já percebemos, depois de uma sequência aí de jogos, onde o Dorival escalou o time ali com 3 zagueiros, com o Angileri sendo uma espécie de terceiro zagueiro pro lado esquerdo. Dessa vez o Dorival, para esse jogo contra o Flamengo, ele volta à escalação antiga, 4-4-2, onde na ausência do Garro, o Breno Bidon fez uma espécie de camisa 10, entre aspas, no time do Corinthians. Foi responsável pela criação, algo que ele não é. O Breno Bidon é um jogador de construção, não de criação. E sim, isso tem uma diferença, mas tudo bem. É o que tem para hoje, né? Graças ao belíssimo planejamento da nossa queridíssima direção, né? Augusto Melo, Fabinho Soldado e toda a trupe, né? A defesa, tivemos uma novidade com o João Pedro Choca, fazendo dupla de zaga com o Gustavo Henrique, uma dupla de zaga que eu gosto, pra ser bem sincero. Mateuzinho e Matheus Bidu nas laterais, normal. Guinegão e Yuri Alberto como dupla de ataque, era de se pensar dentro das possibilidades que o Corinthians tem hoje, né? Na ausência aí do Memphis e tal. E vamos lá, né? Vamos falar agora de resultado e de desempenho, né, cara? Resultado: o Corinthians perde de virada o Flamengo dentro da Neoquímica Arena, o que, num outro cenário, seria um resultado lógico, o que acaba... Cara, o Corinthians perde o Flamengo hoje, eu não posso chegar aqui e vender ilusão, sabe? Perder pro Flamengo é basicamente o resultado mais lógico possível. É claro que aceitar é sempre muito difícil, mas não tem o que fazer, cara. Derrota o Flamengo no cenário atual em si é algo que se tornou lógico, graças a todo o cenário que o Corinthians vem vivendo, aliado ao cenário que o Flamengo vive. É um resultado lógico, sabe? O resultado não tem muito o que fazer. Mas esse jogo acabou dando um condicionamento diferente, sabe? O resultado em si é um resultado em tese mais lógico, mas o panorama, o contexto que esse jogo que se criou nesse jogo aí entre Corinthians e Flamengo ontem, no dia 28 de setembro de 2025, foi diferente, cara. É um resultado injusto, sabe? No outro cenário, esse é um resultado lógico, mas nesse jogo em si foi um resultado injusto, sabe? Já fazendo um paralelo aqui com o desempenho, já fazendo uma análise de desempenho, no primeiro tempo, o Corinthians foi muito superior, cara. O Corinthians, pelo menos até os 40 minutos do primeiro tempo, o Corinthians foi muito superior ao time do Flamengo. Me arrisco a dizer, sem medo de errar, sem medo de estar falando besteira, o Corinthians, acho que até você, flamenguista, há de concordar com isso, mas no primeiro tempo, principalmente até os 40 minutos, do minuto 1 até o minuto 40, o Corinthians foi superior ao time do Flamengo. Muito amplamente superior. Me arrisco a dizer, sem medo de errar, sem medo de falar abobrinha, sabe? A partir do minuto 41, né, mais ou menos, o Flamengo até tenta esboçar alguma coisa, mas no geral
quem jogou melhor, quem jogou mais bola no primeiro tempo foi o Corinthians. Tanto é que, se não fosse os erros individuais aliado a outra questão envolvendo um jogador que todo mundo já sabe quem é, mas vou falar depois. Calma que eu vou chegar no Roberto, tá? Calma que eu vou chegar lá. Calma. O Corinthians poderia muito bem ter feito pelo menos um 2-0 ou até um 3-0 no primeiro tempo. Pelo menos, né, cara? Pelo menos. Vem o segundo tempo, o Corinthians abre o placar no comecinho, mas pouco tempo depois o Flamengo empataria o jogo, o Flamengo empatou o jogo ali, né, cara? E foi a partir desse gol de empate aí do Flamengo que, de fato, o Flamengo melhora no jogo, o Flamengo passa a jogar melhor que o Corinthians ali no segundo tempo. Então, o recorte é esse, cara. O primeiro tempo, até os 40 minutos, principalmente, o Corinthians amplamente superior ao time do Flamengo. No segundo tempo, até sair o gol de empate do Flamengo. Aliás, a partir do momento que sai o gol de empate do Flamengo, o Flamengo passou a ser superior no decorrer da partida. É claro que algumas questões condicionaram essa melhora e esse resultado final, que eu vou falar depois. Calma que eu vou chegar lá. Mas é esse o recorte, cara. Primeiro tempo, Corinthians superior. Segundo tempo, a partir do seu gol de empate, depois de sair atrás no placar, Flamengo jogou melhor que o time do Corinthians. E vamos falar do jogo então, né? Vamos então aos momentos da partida e... Amém. E vamos falar do jogo então, né, cara? Vamos falar do jogo então e falar o que precisa ser dito, falar as coisas que precisam ser ditas em relação a esse jogo, né? Que, volto a mencionar mais uma vez, o resultado num cenário seria lógico, mas para esse jogo, diante do cenário que foi construído no decorrer dessa partida, não foi um resultado muito justo. E eu vou citar aqui agora, né? Começando então com o primeiro tempo, onde aos 5 minutos sai a primeira finalização do Corinthians no jogo. Um lançamentaço do Ranieri, digno de Xavi e Iniesta. O Mateuzinho domina pelo lado direito, foi finalizar e espirrou o taco. Aos 7 minutos, chute travado do Breno Bidon na entrada da área. A partir daí o Corinthians já começou indo pra cima, o Corinthians já começou tendo volume de jogo, começou jogando melhor com o time do Flamengo, né? E aos 10 minutos do primeiro tempo, acontece o pênalti para o Corinthians. Pênalti para o Corinthians, uma jogada que começa com bola na trave do Yuri Alberto. Tem que falar dele, né, cara? Não tem jeito. Não tem muito pra onde correr, né? Bola na trave do Yuri Alberto, a bola sobra na área pro Breno Bidon. Breno Bidon ia ajeitar para finalizar na área na sobra. Acabou que na sobra o Breno Bidon foi derrubado pelo Léo Pereira. Olha só, né? Quem diria, Léo Pereira? Léo Pereira derruba o Breno Bidon da área e pênalti para o Corinthians, né, cara? Pênalti para o Corinthians, inicialmente falando, vendo... Cara, foi pênalti, cara. Eu até revisei esse lance algumas vezes, mas de fato foi pênalti do Léo Pereira, tá? Engraçado que esse pênalti foi marcado. Agora, aquele lá de 3 anos atrás, deixa quieto, vai, deixa quieto. E nesse pênalti acontece a bendita da cavadinha do Yuri Alberto. Yuri Alberto foi meu cobrança do pênalti. Ele que já tem um tempinho já que não faz gol. E tinha chance de ouro. O Corinthians já jogando melhor. O Corinthians já indo pra cima. O Corinthians já tendo volume de jogo. Yuri Alberto teve a chance de ouro de abrir o placar para o Corinthians. Colocar o Corinthians à frente do placar. E quem sabe, talvez, né? Encaminhar uma vitória do Corinthians ainda no primeiro tempo. Pois bem, o Yuri Alberto simplesmente contra o Rossi, que pegou o pênalti no meio de semana na Libertadores contra o Estudiantes, e que é bom pegador de pênalti, aliás, o Yuri Alberto teve a brilhante ideia de cavar com a bosta de pênalti. Cara, o jogo Corinthians precisava ganhar no caso, né? Afinal, até esse jogo contra o Flamengo, o Corinthians estava a 5 jogos sem vencer em casa. O Corinthians jogando contra o líder do campeonato, que estava ali só precisando ganhar para abrir vantagem na liderança. Afinal, o Cruzeiro perdeu para o Vasco. O Bahia tinha
antes desse jogo, o Palmeiras, o Bahia, lá na Fonte Nova. O Flamengo foi para esse jogo com chance de ouro de abrir a vantagem no placar, mesmo de abrir a vantagem na liderança. Mesmo assim, a grande chance de abrir o placar foi do Corinthians, que já começou jogando melhor. O que o Roberto resolve fazer? Vou cavar. Na moral, Roberto, mano, o que você tira na cabeça, Roberto? Primeira pergunta que eu faço. O que raios você tinha na sua cabeça, Roberto? O que raios você tinha em mente em simplesmente bater um pênalti de uma cavadinha? Não foi só bater um pênalti de cavadinha. Bater um pênalti, uma cavadinha ridícula. Cara, só tá falando isso porque ele errou. Cara, mano, na moral, mano, a questão não foi nem a cavadinha, cara. Até porque é aquela coisa, né, cara? Você assume esse risco de... Pô, tipo o que aconteceu com o Memphis, jogo contra o Mirassol, no mesmo Brasileirão, se eu não me engano, na 8ª rodada ali, mais ou menos. O Corinthians perdeu de virada o Mirassol. Cara, o Memphis, ele foi bater o pênalti de cavadinha, errou, eu fiquei da bronca, eu reclamei, eu briguei com o Memphis. Eu acho até que fui exagerado, mas enfim. Mas é isso, cara. O jogador, ele tem esse risco de... Uma vez que ele vai bater de cavadinha, ou ele acerta e é um gênio, ou ele erra e ele é displicente, e ele é irresponsável. O Memphis foi irresponsável contra o Mirassol? Talvez tenha sido, mas o Roberto, nesse jogo contra o Flamengo, eu até admito que talvez ele tenha passado um ponto ali com o Memphis, mas esse pênalti do Roberto não tem como. Esse pênalti do Roberto é impossível você passar pano. Impossível. O Roberto tendo a chance de ouro do Corinthians abrir o placar contra o líder do campeonato, que só precisava de uma vitória para abrir vantagem na ponta da tabela do campeonato. O Roberto vai simplesmente me bate. Vou cavar. Na moral, cara, irresponsável, cara. Pênalti irresponsável do Roberto, cara. Você tá falando isso porque ele errou. Cara, eu vou ser bem sincero, eu não gosto de pênalti de cavadinha, cara. Quando eu vejo jogos de outros times, minha questão é indiferente. Mas quando é o Corinthians, cara, eu prefiro que o pênalti seja batido de forma séria e seja convertido do que ver o jogador fazer uma graça, ainda mais um momento inoportuno, como esse do Roberto, e errar. Eu preferia muito mais... Cara, se fosse pro Roberto perder esse pênalti, se ele perdesse esse pênalti, sei lá, com bola na trave, com o Rossi pegando o pênalti, talvez eu iria... Talvez eu ainda assim ficaria meio chateado, ficaria revoltado, irritado, mas eu ia relevar. Eu até poderia relevar. Mas essa cavadinha não dá, cara. Essa cavadinha do Roberto não dá. Não dá, não dá, não dá. Não dá. Essa cavadinha simplesmente não foi só bater. A questão não foi só o de cavadinha. A questão foi a cavadinha ridícula. Cavadinha ridícula do Roberto. Vou repetir, cara. Contra o líder do campeonato, contra o Flamengo em casa. No jogo, Corinthians já começou jogando melhor. Já começou com a grande chance de ouro de abrir o placar e de repente caminhar a vitória. O que o Roberto faz? Vou cavar. Ai, cara, na moral, mano. Na moral, cara. Cara, inacreditável, cara. Inacreditável. E não tem nem o que falar, cara. O pênalti do Memphis, talvez eu tenha passado do ponto, talvez eu tenha sido exagerado. Mas esse pênalti do Roberto, sem condição. Sem condição, não dá. Não dá, não dá, não dá. E sim, esse pênalti do Roberto fez total diferença, tanto é que o Corinthians perdeu o jogo, né? Mas, cara, se o Roberto tivesse, sei lá, mano, deslocado o Rossi, ter feito o gol, ter feito ali 1-0 para o Corinthians ali mesmo, talvez o resultado seria, talvez não, né? Com toda certeza, eu mesmo quero dizer, com toda a humildade do mundo, com certeza o resultado poderia ter sido totalmente diferente do resultado de ontem. Talvez, muito provavelmente, o Corinthians poderia ter aberto ali um 2-0 ou até um 3-0, como poderia abrir, né, com aquele gol no segundo tempo. E provavelmente estaríamos falando de uma vitória do Corinthians, né, cara? Teremos uma grande chance aí de falar de uma vitória do Corinthians contra o líder do campeonato em casa. Quebrando a sequência de 5 jogos sem vencer em casa.
O que com esse resultado foi para 6 jogos sem vencer em casa. Outra coisa que eu esqueci de citar quando estava falando de resultado. Lamentável, Roberto. Lamentável esse pênalti. E tem nem que falar, cara. Tem nem que falar. Talvez eu esteja exagerando, talvez. Mas a minha opinião é essa, tá? Pênalti irresponsável. Num momento totalmente inoportuno do senhor Yuri Alberto. Ah, você tá falando isso porque ele errou. Cara, não importa. E eu vou falar um negócio aqui, velho. Mesmo se ele tivesse 1.290 oportunidades de bater esse pênalti de novo, a mesma cavada, do mesmo jeito, o Yuri Alberto, em nenhuma das oportunidades, iria acertar essa cobrança de pênalti. O Memphis, até se ele tivesse uma segunda chance, talvez ele acertaria. Mas essa aí do Yuri Alberto, não dá. Não dá. Se ele bater os pênaltis 1.589 vezes, ele erraria todas. Todas. Ainda mais contra o Rossi, que é pegador de pênalti. Sem condição, cara. E sabe o que é pior, cara? Depois do pênalti, o Rossi ainda mandou um aqui não para o Yuri Alberto. Jogando em casa. Na casa do Corinthians, o Rossi foi lá e aqui não, Yuri Alberto. Bizarro, cara. Bizarro um negócio desse. Tem nem o que falar, cara. Tem nem o que falar. Mas vamos continuar, vai. Vamos continuar. Já nível piti com o Yuri Alberto. Vamos lá então, né? 17 minutos, o Michael tentou chute de longe, a bola foi pra fora. Aos 18 minutos, bola na medida, Yuri Alberto foi tentar finalizar, bateu travado, na sequência, a bola bateu nele mesmo e foi pra fora. 24 minutos, bola na medida pro Yuri Alberto, cara a cara com o Rossi. É o que eu falo, cara. Se o Yuri Alberto tivesse feito aquele gol de pênalti, esse lance talvez ele poderia ter tentado uma cavada e ter feito o gol. Cara, uma coisa é você dar uma cavadinha e errar num lance ali de oportunidade de gol que acontece. Outra coisa é a cobrança de pênalti, cara. Eu volto a repetir de novo, cara. Eu prefiro uma cobrança de pênalti séria e convertida do que uma cobrança de pênalti com gracinha e errada. É isso que eu prefiro, tá? Pois bem, não basta se perder aquele pênalti. Nesse momento, o Yuri Alberto teve uma chance cara a cara. Outra chance de ouro pro Yuri Alberto. O Rossi fez a defesa e o Yuri Alberto chutou a bola em cima do Rossi, o goleiro do Flamengo. É aquela coisa, né, cara? E se ele tivesse feito aquele gol de pênalti, onde ele foi tentar a cavadinha e fez o que fez? Será que ele erraria esse gol, uma vez que ele estaria em confiança por ter feito aquele gol? Fica a questão, né, cara? Fica o questionamento. E na sequência, o Gustavo Henrique tomou o cartão amarelo por parar o contra-ataque do Flamengo. E o que seria o primeiro cartão amarelo do Corinthians, né, cara? Aos 29 minutos, escanteio na área, Gustavo Henrique que chega cabeceando em cima do Rossi, o goleiro do Flamengo. 35 minutos, o Matheus à esquerda de fora da área é travado. E aos 49, fim de primeiro tempo, Corinthians 0, Flamengo 0. Um jogo que, no meu tempo, que aliás, poderia muito bem estar sendo um 2x0 ou até um 3x0 para o Corinthians, né? Mas, tudo bem. Tudo bem não, né? Tudo bem não. Muito pelo contrário. E... uma coisa que eu esqueci de fazer enquanto falava de desempenho, em relação a números, né, cara? Eu fiz um corte em relação a números do Corinthians do primeiro tempo e no segundo tempo. Se tratando de números, voltando a falar de desempenho, o Corinthians no primeiro tempo teve 51% de posse de bola contra 49% do Flamengo. Em relação a chutes gerais, o Corinthians teve 11 chutes no decorrer do primeiro tempo contra 4 do Flamengo, ou seja, bem mais que o Flamengo. Chutes no gol foram 3x0 para o Corinthians, 3 bolas no gol, o Flamengo não acertou nenhuma. Em relação às chances claras, o Corinthians teve 3 chances claras contra nenhuma do Flamengo. O Corinthians foi superior, cara. O Corinthians foi superior ao time do Flamengo. Poderia muito bem ter aberto um 2x0 ou até um 3x0, no mínimo, nesse primeiro tempo, mas não fez e o castigo viria depois, no segundo tempo. E outras coisas também que eu vou falar que acabaram condicionando com que elas acontecessem, né? Veio o segundo tempo e aos 3 minutos do segundo tempo acontece o que deveria ter acontecido no primeiro tempo, mas só foi acontecer no segundo. Gol do Corinthians e Yuri Alberto. Yuri Alberto, uma tentativa de se redimir depois da cavadinha, depois de ter errado gols cara a cara, que inclusive eu esqueci de registrar outros lances cara a cara do Yuri Alberto. Não foi só aquele que chutou a bola em cima do Rossi,
Ele também teve outros erros bizonhos depois do primeiro tempo realmente péssimo, terrível para o Yuri Alberto. Mas aos 3 minutos ali do segundo tempo, o Yuri Alberto fez o gol, né, do 1-0 para o Corinthians. No passe do Guinegão, o Yuri Alberto dá um drible em cima do Léo Ortiz, jogador do zagueiro do Flamengo. Foi carregando, saiu cara a cara com o Rossi. Ele tá sobre a canhota, bate cruzado, a bola vai pro gol. Para fazer então 1-0, o que seria 1-0 pro Corinthians naquele momento, né? E tomou cartão amarelo por ir comemorando com a torcida esse gol, né, cara? E graças a esse cartão amarelo, o Yuri Alberto tá pendurado, não vai campo no próximo jogo contra o Internacional lá no Beira-Rio. Parabéns, Yuri Alberto. E aos 10 minutos, ou seja, 7 minutos depois do gol do Corinthians, gol do Flamengo. Arrascaeta. Inclusive, a temporada mais atirada do Arrascaeta na carreira, né? 19 gols. Uma jogada ali de pé em pé, o Arrascaeta recebe sozinho, dentro da grande área, só para dominar, chutar de canhota e mandar a bola pro gol. Para fazer então, naquele momento, um empate 1-1 para Corinthians e Flamengo, 1-1 no placar. E primeira bola que o Flamengo, esse gol do Flamengo foi literalmente a primeira bola que o Flamengo acertou o gol no jogo. A primeira que o Flamengo acerta o gol do Flamengo. Parabéns. Aos 12 minutos, o Matheus Bidu pode uma falta dura que ele fez em cima do jogador do Flamengo. 20 minutos, bola na medida para o Guinegão. Guinegão bate cruzado, a bola vai para fora. E aos 23 minutos, Dorival Júnior fez suas primeiras alterações, ou melhor, suas primeiras peripécias no time do Corinthians. Sai Martínez e Guinegão, sabe-se lá por que saiu o Guinegão, para as entradas, para piorar a situação, de Angileri e Thales Magno. Aí que eu pergunto de novo, cara. Ô Dorival, o que tu queria com essas substituições, velho? Não, para pra pensar, mano. Os últimos jogos do Corinthians em relação a desempenho, a partir do momento que o Corinthians jogou ali com 3 zagueiros, como por exemplo o último jogo contra o Sport, o Corinthians não jogou bem. O último jogo contra o Sport, por exemplo, foi prova disso. Aí o que o Dorival faz? Eu vou tirar o Guinegão, eu vou colocar o Thales Magno e ainda vou colocar o Angileri para fazer um esquema com 3 zagueiros, com o Angileri pelo lado esquerdo e o Matheus Bidu com o pelo lado esquerdo. A mesma formação que deu totalmente errado contra o Sport, ele replicaria contra o Flamengo. Tem coisas que o Dorival faz e que eu não entendo, cara. Sinceramente, às vezes é difícil entender o Dorival, sabe? Às vezes é dificílimo entender o senhor Dorival Júnior. Mas, enfim, aos 33 minutos, ou seja, 10 minutos depois, o Dorival mexeu pela última vez no Corinthians. Olha só as substituições do cara, mano. Sai Jogador Choca, Maicon e Breno Bidon para as entradas de Kaká, Rian e Vitinho. A mesma pergunta que eu fiz lá atrás, eu faço de novo. Dorival Júnior, o que você queria com essas substituições? Você simplesmente, mano, trocar de zagueiro e ajudar alguma coisa? Não. Ainda mais sendo o Kaká, né? Que tecnicamente falando é um jogador que oscila muito. Ele tirou o Breno Bidon, que vinha sendo um dos melhores em campo, para colocar o Vitinho. Cara, o que o Dorival queria com isso, velho? Na moral, às vezes eu me pergunto, cara. Às vezes o Dorival faz umas coisas que eu não entendo, cara. E eu não tô aqui para pedir a cabeça dele, falar do Dorival, mas tem coisas que ele faz que eu não entendo. Eu não entendo, sinceramente. Aos 40 minutos ali do segundo tempo, o Vitinho tentou o chute de fora da área. O Rossi, goleiro do Flamengo, quase tomou um frango. A bola foi para escanteio. E aos 42 minutos, no finalzinho do jogo, no apagar das luzes, acontece gol do Flamengo. Luiz Araújo tinha acabado de sair do banco de reservas. O gol da virada do Flamengo. Numa jogada do Gonzalo Plata, bate lateral rápido. Lateral, isso que eu vou falar, tenha calma. Sai o contra-ataque pro Flamengo, começa a lateral rápido do Gonzalo Plata. Nesse contra-ataque, Luiz Araújo recebeu sozinho na grande área, só para finalizar de primeira.
mandar a bola pro gol para fazer então o 2-1 para o Flamengo. Cara, sobre esse segundo gol do Flamengo, vamos lá. Esse gol do Flamengo tem uma questão ali se o lateral cobrado do Flamengo, na origem da jogada, tenha sido invertido. Ou seja, um lateral que tava ali o Plata, e se eu não me engano, não vou lembrar quem tava na disputa, mas tinha o jogador do Corinthians e o Gonzalo Plata. Teoricamente, o senhor Wilton Pereira Sampaio do lateral pro Flamengo, por acabar batendo no jogador do Corinthians. Só que tem uma discussão, e eu acho plausível essa discussão, pra ser bem sincero, de que a bola não tenha batido no jogador do Corinthians, tinha batido no Gonzalo Plata, jogador do Flamengo, o que seria lateral pro Corinthians. Mas acabou que o lateral foi invertido, deu lateral pro Flamengo, nesse lateral acontece o contra-ataque, nesse contra-ataque, gol do Flamengo, o gol do Luiz Araújo. Cara, em relação a esse lance, eu acho que poderia sim ter acontecido um erro, talvez. Eu acho que poderia sim ter sido, o lateral ter sido invertido, ou seja, poderia sim ter sido lateral pro Corinthians, não pro Flamengo. Mas, cara, convenhamos, não é muito oportuno fazer a arbitragem, cara. Por mais que vale questionamento, vale ser dito, mas eu não acho oportuno, cara. Eu, honestamente falando, não vou falar de arbitragem. Para mim, o Corinthians não perdeu esse jogo por causa de arbitragem, perdeu por outros fatores. Em especial, o fator chamado Yuri Alberto. Mas, não vou falar, é uma discussão plausível? É um lance passivo de erro? Talvez. Mas eu não vou culpar a arbitragem não, mano. Não vou botar culpa na arbitragem. E vamos lá, vai. Aos 45 minutos, antes da Liberty tinha jogado o Mateuzinho, que traz a perna canhota e espirra o taco de novo. E bate um pouco esse time do Flamengo, hein? Caramba, como bate esse time do Flamengo, hein? E aos 51 minutos, fim de jogo, Corinthians 1, Flamengo 2. O Corinthians volta a ser derrotado mais uma vez na Neoquímica Arena. Chega ao seu sexto jogo sem vencer em casa nesse campeonato. E fazendo o parâmetro aqui dos números do Corinthians ali no segundo tempo, o Corinthians teve 58% de posse de bola contra 52% do Flamengo. 5 chutes do Corinthians contra 9 do Flamengo, ou seja, o Flamengo já foi acima. 2 chutes no gol para cada lado. 2 chances claras pro Flamengo contra 1 do Corinthians. E é isso aí, né, cara? Esse foi o resumo do jogo. Mostram as notas para jogadores e para Dorival Júnior. Comenta aqui mais se você concorda, se você discorda. Se você discorda, deixe suas notas nos comentários. Hugo Souza, nota 4,5. Não foi tão exigido ali no decorrer do jogo. E os gols do Flamengo não foram falhas dele. Mateuzinho, aqui, geral, teve uma nota um pouco mais baixa pelo fato de ter caído de produção no segundo tempo. Mateuzinho, nota 6. Ele, e assim como os demais jogadores que eu vou citar, no primeiro tempo foi bem. No segundo tempo, caiu de produção. João Pedro Choca, nota 6,5. Bom primeiro tempo, queda de produção no segundo tempo. Gustavo Henrique, nota 6. Bom primeiro tempo, queda de produção no segundo. Matheus Bidu, nota 7. Bom desempenho geral do Matheus Bidu. Ranieri, nota 6,5. Bom primeiro tempo, queda de rendimento no segundo. Martinez, primeiro tempo, ok. No segundo tempo, não mudou muita coisa. Breno Bidon, nota 7,5. Boa batida do Breno Bidon. Um dos melhores em campo, na minha opinião. Guinegão, nota 7,5. Deu uma assistência pro gol do Corinthians e correu bastante no decorrer do jogo. E o Alberto, nota 2. E pelo gol, né, cara? Pelo gol que ele fez no segundo tempo, mas lamentável, Alberto. Lamentável, primeiro tempo terrível. Erra perante a cavadinha, perde o gol cara a cara, se atrapalha com a bola. Meu tempo terrível, terrível do Yuri Alberto. Segundo tempo fez o gol, mas não foi muita diferença. Jogadores que vieram do banco agora, vou passar por cima porque não faz muita diferença falar sobre eles. Ângelo, nota 5, Thales Magno, nota 2, dominou 2, 3 bolas, Thales Magno. Kaká, nota 4, Rian, nota 5, Vitinho, nota 4. Para finalizar, nota do técnico, Dorival Júnior, nota 3,5. Escalação, ok. Esquema de jogo no primeiro tempo funcionou. No segundo tempo caiu de produção. Resultado, mais uma derrota em casa. E é isso aí. Esse foi então o Pau Jogo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo. Compartilhe para a galera que gosta do meu conteúdo. Um forte abraço. Deus abençoe a todos vocês. Tamo junto e é nóis.